Olá! Deus os abençoe, que você possa ter uma semana abençoada. E nada melhor do que ter uma semana abençoada iniciando, meditando na palavra de Deus. Então pause esse vídeo, por favor, corre lá, querido ou querida, e pegue a sua Bíblia. Sim, porque tudo que iremos ressaltar, eu e o Espírito Santo, você tem que atestar, para que você não venha ser levado por ventos de doutrinas, porque tem muita loucura por aí, tá bom? Já pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Corre comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 14. E diz assim a palavra do Senhor. Então designou 12, as quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Hoje a gente vai estar ressaltando algumas características dos apóstolos. É claro que a gente não vai falar na sua totalidade e nem todos os apóstolos. Vou tentar explorar o máximo possível no primeiro vídeo, mas esse assunto vai ser dividido em duas partes, ok? Vamos lá? Então, querido, é importante, antes de mais nada, a gente entender que esses homens, né? Eles eram homens imperfeitos. Homens com fraquezas que são naturais, o que? A natureza humana, que eu e você temos. Então, quando a gente vai estudar ali a vida, as características, as atitudes de cada discípulo, que depois esses 12 viraram apóstolos, que significa a palavra enviado, a gente se assemelha, a gente fala, meu Deus, eu não sou muito diferente, na verdade, mas isso aquece o nosso coração e isso traz alegria para a nossa alma, porque mostra que esse mestre por excelência, ele não chama pessoas prontas. Ele prepara, porque ele é o mestre por excelência. E esse Espírito Santo, ele nos toma, ele nos preenche, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai nos moldando, e ele começa, querido, a trabalhar por dentro. E depois, quando a gente está cheio, aleluia, a gente consegue transbordar no exterior, por fora. É notório uma pessoa quando está cheia de Deus. Vamos aprender com esse mestre por excelência. Mas hoje não vou ressaltar esse digno de ser adorado, que é o nosso Jesus. Mas vou trabalhar um pouquinho as características dos discípulos, tá bom? Vem comigo? Então vamos lá? Então olha só. Querido, as características dos discípulos de Cristo, né? Que quando eles foram escolhidos por Jesus, nós vamos analisar através das suas atitudes e vamos ver que não foi por méritos. Não foi, mas sim pela graça. Então a gente, diante disso, diante da escolha de Jesus, diante da atitude de Jesus, a gente consegue entender que Jesus chama qualquer um. Qualquer um, eu quis usar essa palavra mesmo, qualquer um, porque Jesus chama aquele que a gente não dá valor. Jesus chama aquele que muitas vezes é a escória da sociedade, porque os discípulos, quando você for ver a biografia de cada um, você vai ver que era a escória da sociedade. Mas a gente vai entrar nesses pormenores mais à frente. Vamos lá. A primeira característica que eu quero ressaltar é que esses discípulos eram pessoas imaturas, sim. Entendeu? E esse amadurecimento, no caso dos discípulos, veio através de uma longa estrada de aprendizado com Jesus. Mas essa longa estrada de aprendizado, Jesus, no caso que é Deus, não privou os discípulos de vivenciar o quê? Decepções e desânimos. Jesus chegou para Pedro e falou, você vai me negar 3 vezes. Avisou. Mas Pedro, né, se sentindo super mega, né, discípulos, jamais te negarei. Pois é, Jesus permitiu que Pedro vivenciasse, passasse por aquela situação de grande decepção. Mas creio eu, querido, que essa decepção na vida deste homem, e não somente essa, como tantas outras que ele teve, amadureceu seu caráter, amadureceu a sua experiência na caminhada com Cristo, né? E quando a gente vai ler, né, 1 Pedro, 2 Pedro, né, a gente vê que Pedro, totalmente diferente.
um Pedro mais manso, um Pedro mais trabalhado pelo Espírito Santo. Mas hoje a gente não vai falar somente de Pedro. Então, querido, Deus não privou esses seus discípulos de decepções e desânimos. Eu que não quero entrar muito nesse assunto, mas Deus está mandando eu dizer para você que às vezes a gente quer parar, a gente quer desanimar, a gente não quer caminhar mais uma milha porque a gente está decepcionado, porque a gente está desanimado diante dos obstáculos, diante das lutas. Mas assim como Jesus não privou os discípulos de vivenciar isso, Ele não vai nos privar, porque é no caminhar das lutas, é no caminhar, querido, do desenrolar dos problemas que Deus nos amadurece. Então continua. Fica até o final dessa reflexão, que eu espero, querido, que Deus vai te responder, porque a palavra dele é viva e eficaz. Então vamos lá, eu gostaria de te relembrar o discípulo João. Lembra do discípulo amado? Pois é, esse discípulo amado, que era um dos mais chegados de Jesus, esse discípulo era um trovão. Ele tinha um gênio forte, não sabia controlar o seu gênio. E a pessoa que não sabe controlar, né, o seu gênio, ela pode perder o quê? Momentos e oportunidades únicas. Mas, pois é, esse homem que tinha um gênio forte e que não sabia se controlar, foi este homem que Jesus chamou para ser o seu discípulo. E era um dos mais chegados. Será que eu e você chamaria um discípulo com gênio explosivo? E a gente se dedicaria a trabalhar esse discípulo? Mas Jesus fez. Vamos continuar? Eu quero te relembrar também Simão Pedro, que o seu nome Pedro, no grego, significa o quê? Pedra, que nos lembra algo como o quê? Firmeza, né? Algo constante. Mas o início de Pedro era o inverso. Ele era o quê? Um homem inconstante e suas emoções oscilavam como a onda do mar. Quero também te relembrar sobre a imaturidade de Tomé, que era um homem o quê? Obstinado. Não abria mão da sua opinião, daquilo que ele achava. Eu só vou crer que Jesus ressuscitou se eu ver, né? E essa atitude de Tomé, querido, em não acreditar na ressurreição de Jesus através da boca de outros, exigiu de Jesus esforços o quê? Especiais. Porque Jesus apareceu de novo no meio dos discípulos quando Tomé estava presente. E ali, querido, mostrou e falou, pode tocar, toca. Jesus teve paciência com esse discípulo obstinado, com esse discípulo teimoso, que isso ressalta também imaturidade. Mas também Judas Iscariotes, que tanto tempo andando com o mestre, andando com Deus. Judas Iscariotes estava andando 3 anos com Deus. Estava no momento certo e com a pessoa certa. Mas por que Judas Iscariotes fracassou? Se ele estava andando com Deus, estava no local certo, com a pessoa certa, e fracassou. O fracasso de Judas nos traz grandes lições. E quero ressaltar somente uma para você. Ali, querido, Jesus chama Judas para ser um dos apóstolos. E Jesus ensinava a Judas, proclamava a palavra de Deus, trazia ensinamento a Judas, assim como fazia com outros. Não fazia diferente. A única diferença é que quando Jesus, querido, trabalha em nós, Ele quer que nós sejamos o quê? Participante desse trabalhar dele em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele conta com a nossa participação em concluir a obra dele em nossa vida. Aquilo que Jesus fez na nossa vida é algo que jamais poderíamos fazer. Mas aquilo que eu e você tem competência, dirigido pelo Espírito Santo a fazer, Jesus não vai fazer por você. E muitas pessoas estão parando na caminhada porque querem colocar tudo na conta de Jesus.
acha que Jesus tem que fazer tudo por ela. Em muitos momentos, é pela fé que você vai ter que andar. Em muitos momentos, é sozinho, só você e Jesus que vai ter que caminhar. As pessoas não vão te apoiar. As pessoas não vão bater aplausos para você. As pessoas vão mais te criticar do que te ajudar. Mas é nesse momento que você tem que confiar na palavra de Deus e acreditar em quem te chamou. Porque embora as suas imperfeições e as suas fragilidades é notória, louvado seja o nome do Senhor, aos olhos de quem quer ver, o grande eu sou habita em você. E é Ele que te molda, é Ele que te capacita, é Ele que te faz um vaso de valor. Então, assim como os discípulos, os 11 não desistiram, continuaram acreditando que Deus poderia fazer através deles, porque Judas fracassou. Assim somos eu e você. Assim é qualquer um que escute a palavra de Deus. Não desista, porque Deus tem uma obra linda na sua vida. Então vamos continuar. Eu também quero falar com você. Eu falei sobre a imaturidade, ressaltei alguns discípulos somente, mas eu também quero ressaltar a impulsividade ou impetuosidade dos discípulos, deles se movimentarem rápido, de agirem rápido. Aparentemente, Jesus, quando foi selecionando os seus discípulos, se você for analisar a biografia desses discípulos, você vai ver que Jesus foi na escória da sociedade, em grupos, em locais onde essas pessoas eram pessoas desprezíveis, pessoas rejeitadas, pessoas discriminadas. Jesus, falando na linguagem de hoje, só para você ter noção, Jesus chamou um miliciano para ser um dos apóstolos. Dorme com um barulho desse? Mateus era como se fosse um miliciano. Ele negociava o dinheiro junto com o governo ali, mas ele também pegava uma parte para ele. E é como se ele, entendeu? Jesus fosse escolhendo, sabe, os piores. É esses que eu quero trabalhar. É nesses que eu quero exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus adora fazer isso. Então, querido, se tiver alguém na sua família, ou talvez até você, pensa que não tem mais solução diante do que, como se apresenta a sua vida, há solução sim. Porque as pessoas, os discípulos que Jesus pegou para ser vaso de honra, não eram dignos de aplausos. Não eram pessoas consideradas honrosas, mas foram esses desprezíveis, humilhados. Foram esses escória da sociedade que Jesus habitou e operou de forma tremenda através da vida deles. A solução sim, só basta você querer, só basta você acreditar nesse Jesus, que Ele quer continuar fazendo a obra de forma tamanha que o nome dele vai ser exaltado através da sua vida. Vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus é bom demais. Querido, então voltando ao assunto da impulsividade relacionada aos discípulos, eu quero dizer para você que eu quero dar o prêmio de primeiro lugar. Adivinha qual dos discípulos? Vamos bater palma para quem? Para quem? Para quem? Pedro! Pois é, além de ser imaturo junto com os outros discípulos, ele era totalmente impulsivo, não é verdade? Quero ressaltar rapidamente algumas passagens bíblicas que eu creio que você vai anotar e verificar, tá bom? Que eu quero trabalhar com você o Evangelho de João. Trabalhar não, vou somente ressaltar, porque eu não vou poder ler, para o vídeo não ficar muito extenso. Evangelho de João, capítulo 13, verso 9. Aqui, querido, mostra que primeiro Pedro, ele fala e age e depois ele pensa no que ele falou. A impulsividade dele era tamanha que primeiro ele fala e age. Aí depois ele vê o que deu. Aí ele volta atrás. Impulsivo. Aqui mostra essa passagem do Evangelho de João, capítulo 13, verso 9. Mostra a passagem, eu tô falando um pouquinho rápido para dar tempo, tá bom? Para não te cansar muito. Evangelho de João, capítulo 13, verso 9, mostra aquela passagem que Jesus fala assim, que era necessário lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala assim, de maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Aí Jesus fala, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, não,
Não, Senhor. Então, se isso for necessário, então que o Senhor lave o quê? Lave então o meu rosto, lava minhas mãos. É como se ele estivesse falando assim, lave então o meu corpo todo. Mas eu quero ter parte contigo. Por quê? Porque ele não pensa antes de agir, impulsivo. Ele primeiro falava, né? Agia e depois pensava. Um discípulo assim, será que a gente chamaria para ser discipulado? Será que a gente chamaria uma pessoa assim, um líder, se dedicaria a trabalhar pessoas assim? Pessoas assim dá trabalho, meus irmãos. Pessoas imaturas, pessoas impulsivas. Mas quando a gente vai olhar esses discípulos no começo, a gente jamais imaginaria que eles se tornariam apóstolos dignos de exemplos. Mas porque alguém um dia acreditou neles. Esse Deus nunca desiste de nós. Esse Jesus sempre acredita em nós. Sabe por quê? Porque é o poder dele em nós. E o líder que lidera pessoas, ele tem que acreditar que, embora ele esteja liderando, Deus está nele. Louvado seja o nome do Senhor. E através da vida dele, Deus vai fazer grandes obras na vida dos seus liderados. Então, um líder que acredita que Deus está com ele e que Deus o usa, ele chama liderados que ainda não estão prontos para poder ensinar, porque esse é o ofício do líder. Esse é o ofício, querido, para aquele que quer fazer discípulos, é ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar? Então, querido, esse exemplo de lavar os pés mostra a impulsividade de Pedro. Evangelho de João, capítulo 18, verso 10, também mostra outra atitude de impulsividade de Pedro. Quando Pedro pega uma espada, né, e decipa a orelha direita do servo do sumo sacerdote, protegendo Jesus, querendo proteger Jesus. Aí Jesus, Pedro, peraí, eu posso chamar, entendeu? Anjos a me servir, legiões de anjos a me servir. Peraí, Pedro, você não sabe o que está fazendo. Calma teu coração aí, Pedrinho. Mas é impossível. Agiu e depois pensou. E também quero ressaltar, no qual uma passagem que eu quero me demorar só mais um pouquinho, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 36, tá? Que mostra que a impulsividade não é maléfica. A impulsividade administrada pelo Espírito Santo faz com que você desfrute de coisas maravilhosas. Pedro desfrutou do sobrenatural por causa da impulsividade. Acompanha comigo Mateus capítulo 14, do 22 ao 36, tá? Esse aqui agora eu vou ler um pouquinho mais calmo para a gente meditar. Mateus capítulo 14, do 22 ao 36, e diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus colocou esses discípulos no barco. O assunto hoje não trata dessa passagem, mas não tem como eu deixar passar. Jesus está mandando e eu vou falar. Jesus colocou esses discípulos no barco. E quando Jesus colocou esses discípulos no barco, mostra que quando o barco já estava longe, o vento era contrário. O vento não era a favor dos discípulos, o vento era contrário. Querido e querida, muitas vezes, Deus manda a gente fazer algo e as coisas não estão dando certo. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas estão indo contrário a nós. E pensamos que Deus não está no negócio. E muitas vezes pensamos que não é Deus. Mas a Bíblia atesta que muitas vezes o que Deus manda a gente fazer não quer dizer que vai contribuir em nosso favor. Para vivermos o sobrenatural de Jesus, em muitos momentos a coisa primeiro piora, para depois melhorar. Então, se algo está contrário na sua vida e você sente que é Deus mandando você fazer e seguir, continua, creia, porque é aquele que mandou você ir, é aquele que vai te sustentar e te levar até, querido,
Louvado seja o nome do Senhor, até o final dessa jornada, e você vai contemplar um milagre. E aqui diz que o vento era contrário, e de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se és o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro não pensou neste momento: Senhor, se é o Senhor que está mandando, se é o Senhor que está aí nessa luta, se é o Senhor que está nesta montanha, se é o Senhor que está nessa situação que eu não estou entendendo, eu quero andar, Senhor, aleluia, eu quero andar por cima desses problemas, eu quero, Jesus, ver o sobrenatural, eu quero andar junto contigo. Jesus estava andando por sobre o mar, Jesus estava andando por sobre as ondas, por sobre os obstáculos. Pedro queria sentir a mesma sensação do seu mestre. E Jesus permitiu que ele desfrutasse. E a impulsividade de Pedro fez com que ele não pensasse na hora. Aleluia! A palavra do Senhor fala que a gente tem que entrar com ousadia no santo dos santos. Querido, você que é impulsivo, não se julgue, porque Deus vai usar, vai moldar essa tua impulsividade para batalhar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz: Pedro, venha! Verso 29, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro vivenciou o sobrenatural. Pedro atestou, aleluia, o sobrenatural. Os outros ficaram no barquinho, não desfrutaram do sobrenatural, só contemplaram. Sabe por quê? Porque eles não tiveram coragem, não foram impulsivos no momento certo para poder agir, para poder ir. Quando Jesus mandar você ir, vá. Quando o Senhor falar com você, obedeça. Porque o mesmo Deus que está mandando você ir é o mesmo Deus que vai estender as suas mãos e não vai deixar você naufragar. Porque a Bíblia aqui atesta, querido, que Pedro só começou a naufragar quando ele parou, tirou o foco de Jesus e passou a olhar para os obstáculos. Passou a olhar para a onda. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! Aleluia! A Bíblia mostra que mesmo quando nós perdemos o foco, mesmo quando nós paramos de olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, Ele, com as suas misericórdias, estende a sua bondosa mão e nos, querido, e nos segura para que não venhamos a naufragar. E a Bíblia diz que prontamente, Jesus estende a mão para Pedro. Querido, prontamente o nosso Senhor, esse Jesus que eu estou te relembrando, que está aí com você, prontamente Ele está com as mãos estendidas para ti. Só basta você, querido e querida, grita por socorro. Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu parei de olhar para ti. Me perdoe porque eu perdi o foco, Jesus. E agora, Senhor, eu me encontro nesse abismo. Senhor, eu estou afundando. Senhor, socorre-me. Grite por Jesus. Porque você e Pedro não é diferente. Ele vai estender as suas mãos de misericórdia para ti e te levantar. E quando ele levanta Pedro, qual é a resposta dele? Vamos compartilhar aqui? Vamos meditar? Ele fala, Jesus estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Esse vídeo, essa característica dos discípulos vai continuar na parte B, na semana que vem. Mas eu quero parar aqui. Quando Jesus estende a bondosa mão para ele, e o levanta, a pergunta de Jesus é: por que duvidou? Aleluia!
E eu digo para você nesta noite, neste dia, nessa madrugada, não importa, Deus manda te perguntar: por que duvidas? Por que tu estás duvidando que Deus está contigo nessa luta? Por que tu estás duvidando que Jesus é que te colocou? Aleluia! O vento era contrário, querido, aos discípulos. O vento está sendo contrário. E isso está fazendo você parar. Isso está te desanimando. Por que duvidas que o grande eu sou está contigo? Ele está aí prontamente, com a mão estendida. Ele não vai deixar você naufragar. Somente tenha coragem. Somente prossiga. E não perca o foco. Não perca o foco em Jesus. Olhe para Jesus. E você vai alcançar a vitória. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender o segredo da vitória. Porque o segredo da vitória, Jesus, não é mérito. O segredo da vitória não é puxar saco. O segredo da vitória, aleluia, não é falar bem, não é cantar bem, não é pregar bem. O segredo da vitória não é impressionar homem. O segredo da vitória é olhar para ti. É fixar os nossos olhos em ti. Porque é o Senhor, aleluia, que nos leva a lugares altos. É o Senhor, Pai, conforme diz o profeta Isaías, que faz alcançarmos voos altos. É o Senhor que faz. Então, aviva a nossa fé, Senhor, no dia de hoje. Que verdadeiramente, Senhor, possamos ter coragem para avançar. Porque Tu é Deus e continuará. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E não perca a parte B das características desses discípulos. Assim, querido, como Deus ministrou no nosso coração, vai continuar ministrando no próximo. Deus abençoe a sua vida. E que você, quando lembrar, ore por todos os mestres, ore pelo seu líder e ore por mim também. Porque oração nunca é demais, não é verdade? E a melhor forma da gente expressar amor para com o próximo é orando por ele. Deus te abençoe.